Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa aula Tag Question e vai ir aqui então para a nossa correção da última videoaula. Então, Focus on Language aqui, nós vamos trabalhar agora com a Tag Question e eu falei que as tags, as Tag Question ou Question Tag, como queiram, elas são curtinhas, utilizadas lá no final da frase, e se ela for negativa, a frase for negativa, a tag é positiva. Se a frase for afirmativa, a tag é negativa. Então tá falando assim, ó, que as tags são curtas e elas são utilizadas no final das sentenças, e quando a sentença é afirmativa, a tag normalmente é negativa, e quando a sentença é negativa, a tag normalmente é afirmativa. Nós usamos a tag afirmativa se existir na sentença alguma palavra que implica o sentido negativo, como never, scarcely, o no, tá? Isso na sentença. Falei tudo isso para vocês na aula passada. Então vamos lá. Eu li isso aqui mostrando quais são as tags. Vamos para o exercício 2. Observe cuidadosamente essas duas frases que estão aqui, tá? Os dois exemplos, e marque as opções corretamente quanto ao uso das Tag Question. O uso é a letra A e a letra D. Na letra A está falando que as tags elas são utilizadas para pedir por uma confirmação, tá? Exemplo: You are tired. Aren't you? Quer dizer, você está cansado, não está? Então eu quero uma confirmação se está mesmo ou não disso daí. E na D está falando assim, as tags elas são utilizadas para pedir por um concorde, vamos dizer assim, agreement, é uma concordância, né? E aí poderia ser assim, she is pretty, isn't she? Ela está linda, não está? E aí esse não está pedindo para que a pessoa que está ao meu lado ela concorde com aquilo que eu disse. Então, o agreement, tá? Então, tag question, essa é a informação que a gente precisa sobre a regra, e aqui é de acordo com o uso. Você usa para quê? Para pedir uma confirmação ou para pedir alguma coisa de estar de acordo com o que você está falando. Bom, aqui são os pay attention, falei na aula passada. Vamos às tags então. Na 3 fala assim, adicione as tag question para a sentença. Our flight leaves at 5 p.m. Doesn't it? Por que é doesn't? Porque aqui é uma frase afirmativa e o verbo leave está no presente. Como que eu descubro? Eu faço uma negativa. Our flight doesn't leave. Então se eu sei que é o doesn't, aí eu vou colocar o does aqui como verbo auxiliar, e ela tem que ser na negativa porque aqui está na afirmativa, de acordo com o que nós vimos. Agora B, she rarely travels. A she, ela raramente viaja. Sim, viaja, tá? Esse rarely é negativo, por isso ficou the she. A C, there is hardly any wind today to go windsurf. Is there? E o hardly quer dizer duramente, dificilmente, não há vento hoje para ir para o surf, né, windsurf, e precisa de vento, é claro. Então, is there, e aí é claro, there is there. Na D, let's take a road trip to Toronto. Shall we? Lembra, ali em cima nas observações está falando sobre o uso do let's, então sempre vai ser shall we. Na E, everything has been planned, hasn't it? Então, como everything eu não sei o que é, a gente normalmente coloca o it como sujeito. E aí, é claro, se está has been falando aqui que é present perfect, eu vou usar o has aqui também, porque o sujeito é it, e é claro, na negativa, porque aqui é afirmativo. F. Don't stop on the grass. Will you? Quando nós temos um imperativo negativo, já está falando aqui, ó, will you. Para imperativo negativo, a gente sempre vai usar o will you para imperativo negativo, tá? Don't touch any of the pieces. Will you, então, seguindo a regra. A G. They had to take a later flight. Eles tinham de pegar
um voo atrasado. E aqui, ó, passado simples, que é o had. Então, didn't they é só colocar essa frase na forma negativa que vocês vão descobrir o auxiliar. They didn't have to take a later flight. Tá? Seguindo, the weather was good for swimming last week. E aí eu estou usando was, o verbo be no passado. Então, wasn't it? Esse it referindo assim ao clima. Wasn't it? Muito bem. Na 4, então, olhando aqui o post e tudo, vendo qual é a tag quest apropriada para come to New York. Want you? Lembra? Se eu tenho aqui, ó, come to New York, tá falando que é imperativo. E aí eu vou usar o want you na forma negativa aqui, tá? Olhando também essa foto, a gente tem que encontrar a melhor tag question que vai de acordo com essa sentença. Those at the top of the mountain did not fall there. E aí é did they, porque aqueles está no plural. E o did not já está mostrando que o auxiliar é o did. Então, já que ela aqui é negativa, did they. Bom, 5, vamos aqui para 6. Olha, depois de qual das seguintes sentenças eu poderia usar o doesn't it? Depois da B. This place looks absolutely amazing. Doesn't it? Então tá falando aqui, ó, na afirmativa. O looks já está mostrando que this place é em terceira pessoa do singular. E é claro, se eu faço this place doesn't look absolutely amazing. E aí eu sei que é o does, o auxiliar, então negativo doesn't it. Na 7, qual das seguintes tags não podem ser utilizadas com o imperativo? Aí é o do you. Lá em cima no pay attention tá falando isso daqui. No imperativo eu não posso utilizar o do you. E se for imperativo negativo vai ser sempre will you, tá? Não esqueçam disso. 8. Olhando essa foto aqui, que tag marca a captura dessa foto acima? É o shall we. Aqui, ó. Let's find some beautiful place to get lost. Vamos encontrar algum lugar bacana, bonito, para se perder. Shall we? Então, o uso do let's, shall we. Muito bem. Esse daqui eu tinha feito para vocês as informações, tá? Para toda essa sentença aqui. E vocês iriam fazer a tag aí. Então, vamos lá. A tag, ela está mostrando aqui já o início de todas as frases. E é claro, os lugares aqui você já colocou, então por isso tá. Então a primeira é: Have you already been to the USA? Haven't you? You have never been to Canada? Have you? Por que aqui é have you? Porque aqui está usando never na negativa, tá? You would like to visit Korea, wouldn't you? You wouldn't like to visit Korea, would you? Tá? You love traveling on vacation, don't you? Por que é don't? Porque aqui eu não tenho verbo auxiliar, ó. Mas se eu fizer essa frase aqui na forma negativa, eu vou descobrir que o don't, ele é o utilizado aqui. Então o do é o auxiliar. Last summer you went to Vancouver, didn't you? No verão passado você foi a Vancouver, não foi? E aí aqui didn't you, porque o went está no passado. Next summer you are going to London, aren't you? Então são essas as informações que vocês irão deixar aí bem bonitinha, fazendo, é claro, a tag para cada uma delas. Isso daqui, se a gente estivesse na sala de aula, vocês iriam fazer para o coleguinha do lado esse tipo de questão, e aí a pessoa iria confirmar se sim ou não de acordo com as suas tags. Bom, conjunções adverbiais eu mostrei para vocês, eu preenchi isso aqui para mostrar qual que implica o contraste, a adição, o resultado e tempo. E de acordo com o entendimento disso, já vamos lá para a correção. Cheque o final que melhor completa a sentença. Então, this resort does not allow pets. Otherwise, I would have brought Olaf along. Então,
O resort ele não permite animais de estimações, caso contrário eu teria levado o Olaf, perdão. Na B, we landed in our destination at 6 a.m. We got our carry-on, made our way off the airplane and then we headed for baggage claim. Então, a pessoa desceu no destino às 6 e aí eles perceberam que tinha alguma coisa errada, eles saíram do avião, né? E depois eles foram para a parte de reclamação de bagagem. Não é de reclamar porque sumiu, mas sim de você pegar a bagagem, tá? A C, I forgot to put my watch forward 1 hour when I landed in Rio and hence I missed my connecting flight. Quer dizer, esqueceu de adicionar 1 hora quando desceu no Rio e aí, é claro, perdeu o voo de conexão. A D, the best flight I've ever been on was from Salvador to Manaus in 2005. It was a business trip and everything went as planned. Furthermore, I got to meet the woman of my dream on the plane. Então, além do mais, eu encontrei a mulher dos meus sonhos no avião. Isso é bem legal, né? A pessoa pegou o melhor voo dele, foi de Salvador para Manaus em 2005. Era uma viagem de negócio, mas tudo foi como planejado. E além do mais, encontrou a mulher de seus sonhos. Muito bem. Aí, I always to go to the beach in the summer. Next summer, however, I'm taking a few classes to finish college a bit early. Quer dizer, eu sempre vou à praia no verão. No próximo, eu tirarei poucas aulas para terminar a faculdade mais cedo, tá? Assim mesmo. A F, stand in line with Brian. Meanwhile, I'm going to try to find a place to recharge my phone. Estando com o Brian, portanto, eu tentarei encontrar um lugar para recarregar meu celular, nesse sentido. A G, I don't have enough money to fly internationally this year. Therefore, I've decided to go backpacking in my own country. Tá? Eu não tenho dinheiro bastante para voar com viagens internacionais esse ano. Dessa forma, eu decidi fazer as malas e viajar dentro do próprio país. E H, Salvador is a place that everybody should visit one day. It's got so much history, culture, entertainment. Moreover, its food is one of the best I've ever tried in my life. Quer dizer, Salvador é um lugar que todos deveriam visitar um dia. Lá tem muitas histórias, culturas e entretenimento. Além disso, sua comida é uma das melhores que eu já provei em minha vida. Tá? Então, isso aí. E a 13. Qual advérbio melhor completa a seguinte sentença? I'd love to visit any country in Europe. It's always been my dream to visit Scotland. So that's where I'm going. E aí, however, tá? Embora eu sempre eu sempre tive um sonho de visitar a Inglaterra. Eu amaria visitar um país na Europa, mas eu sempre tive um sonho de visitar a Escócia. Então é isso mesmo, however. 14. Qual é a conjunção adverbial melhor conecta as duas ideias? Então, Greg is buying ticket for the ferry wheels. Maya is buying a caramel apple. Então é meanwhile. Meanwhile quer dizer, o Greg está comprando os tickets para o farewell. Enquanto isso, Maya está comprando maçã de caramelo. Aqui na última sentença eu falei para vocês qual é a opção, né, que está mais próxima desse significado aqui da frase. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. É a primeira. First, you get up to
you get up the courage to lose sight of the shore, and then you cross the ocean. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.